Vamos lá, irmãos. E aí, Rafa? Bom. Quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite, para a gente poder iniciar então nossa reflexão. Como anda seus sonhos? Como tem andado os sonhos de cada um de vocês? Deixa eu contar uma história para vocês. 3 árvores, elas viviam em cima de uma montanha e elas eram crentes, e essas árvores adoravam a Deus, oravam juntas ali, elas estavam sempre juntas ali, adorando e exaltando a Deus. E aí elas tinham alguns sonhos, elas compartilhavam esses sonhos umas com a outra. E a primeira, ela olhou o céu estrelado uma vez e ela falou assim: eu quero um dia me transformar numa caixa, e essa caixa ela vai transportar o maior tesouro que existe na terra, e eu quero transportar o maior tesouro que existe na terra. E aí a outra árvore também, ela olha e fala assim, ela olhou para os riachos lá embaixo no vale, e ela fala assim: um dia eu vou ser um grande navio, e dentro desse grande navio eu vou carregar um grande rei. E aí a terceira árvore também, ela olhou para os vales e ela falou assim: eu gostaria de permanecer aqui nesse alto e crescer aqui, a ponto de todas as pessoas olharem para mim, de alguma forma olhando para mim, verem e se lembrarem da glória de Deus. O tempo passou e elas tinham esses sonhos. Gravem aí esses sonhos. E elas tinham esses sonhos. Aí veio alguns lenhadores. E aí os lenhadores vieram e arrancaram essas 3 árvores. E a primeira árvore, então, ela foi transformada num caixote para suporte de alimentar animais. A segunda árvore, ela foi usada para construir um pequeno barco. E ela ficou ali como um pequeno barco. A terceira árvore, ela foi cortada em algumas tiras grandes e ela foi guardada num depósito. E ali se foram os sonhos dela. Bem, estamos falando nesse fim de ano sobre quem é esse. E nós estamos estudando essa série de estudo falando exatamente sobre Jesus, sobre quem é esse. Nós estamos chegando perto do Natal, nós estamos nos aproximando do Natal, e por isso nós estamos então esse mês inteiro falando sobre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a principal missão de Jesus nessa terra. Nós vamos falar hoje sobre a cruz. Mas Felipe, cruz? No Natal? Cruz a gente fala na Páscoa, Felipe. Não, irmãos, pior que não. A cruz é o tema principal do Evangelho nas nossas vidas. Em tudo na nossa vida tem que ter cruz, em tudo. Se em tudo que você fizer na sua vida não tiver cruz, não tem salvação. Se não tiver cruz, não tem transformação, não tem perdão, não tem reconciliação, não tem nada. A cruz é a mensagem principal do Evangelho. Então a cruz a gente não fala somente na Páscoa, mas a cruz ela tem que estar estampada em todos os sermões que você ouve. A cruz ela tem que estar estampada em todas as coisas que você faz na sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu WhatsApp. A cruz tem que estar ali. Ela é a mensagem principal do Evangelho. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está querendo construir algo muito grande, mas sem a cruz. Mas todas as vezes que a gente quer construir algo grande sem a cruz, a gente está construindo algo grande e vazio. A cruz é o marco, é o ápice do amor de Deus por cada um de nós. E é interessante que a cruz não é uma missão que ficou só com Cristo, mas que ficou para cada um de nós. Todos nós temos essa missão também, assim como Cristo, de carregar a nossa cruz. Não é isso que Jesus fala lá em Lucas 9, 23? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo ele possui os 3 maiores princípios que nós podemos ter para viver a cruz, que é renúncia, continuidade e fidelidade. Renúncia porque ele fala, negue-se a si mesmo. Continuidade porque ele fala, tome a sua cruz todos os dias. E fidelidade porque ele fala, segue-me. Muitas vezes nós não vivemos a cruz e esses princípios porque não entendemos por completo o sacrifício e a missão de Cristo. E por isso nessa noite gostaria de trazer a cada um de nós a lembrança das consequências e dos benefícios que Jesus trouxe para nós a partir do sacrifício dele na cruz. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1.
Colossenses, capítulo 1, vamos lá? Antes da gente ler o versículo, volta aqui para mim. Olha só, fica aí com a Bíblia aberta em Colossenses. Hoje eu preciso mesmo que você fique com a Bíblia aberta. O que está acontecendo aqui, né, para a gente entender? Paulo, ele escreve essa carta lá para os Colossos, por quê? Porque eles estavam se deixando levar por novas doutrinas que estavam chegando ali na cidade. Então eles estavam se levando por algo que estava acontecendo e eles estavam se esquecendo da cruz. Na verdade, eles estavam negando a suficiência de Cristo. Eles falavam o seguinte: a gente precisa da cruz, mas a gente precisa de algo mais. Então eles estavam negando da suficiência da cruz. Eles estavam de alguma forma começando a negar a importância da cruz e da suficiência de Cristo. Então vem Paulo, e Paulo ele precisa então trazer essa realidade para o povo ali novamente, a partir do que ele vai escrever aqui. E aí, eu quero ler a partir do versículo 13, porque Paulo antes, ele vai falar exatamente isso que eu acabei de explicar, essa introdução. E ele vai falar da oração dele, da preocupação dele com a igreja, e agora no versículo 13 ele vai trazer essa realidade para a igreja de Colossos, que é a realidade que eu gostaria de trazer para nós nessa noite também, acerca da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz. E a partir do versículo 13, Paulo ele vai elencar algumas características, algumas consequências e alguns benefícios que a cruz nos traz quando nós entendemos que ela é suficiente, que Cristo é suficiente, que a morte dele nos salvou. E a partir disso, nós vamos entender e aprender um pouco mais sobre a cruz. Hoje eu vou fazer uma pregação expositiva. O que é isso? Eu vou ler versículo a versículo. Então eu quero que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, que a gente vai lendo versículo a versículo, explicando cada coisa aqui, o que a gente pode aprender com cada versículo, e aí a gente vai pulando de um a um, até chegar no fim aí. Então fica com a sua Bíblia aberta, e o primeiro versículo que a gente vai ler está aqui no versículo 13. E Paulo, então, depois de ter explicado a igreja de Colossos, falando que está orando por ela, por tudo que está acontecendo, se apresentado ali, Paulo ele vai falar agora da suficiência da cruz, da suficiência de Cristo, da importância que é Cristo e da obra que ele fez. E ele começa o versículo 13 dizendo assim: pois ele, Cristo, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vem para cá. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando o seguinte: Jesus ele nos resgata do seu reino, para o seu reino, tirando a gente do império de trevas. Presta atenção nisso, esse conceito é muito interessante, porque fala exatamente de cada um de nós. Quantos de nós não vivem uma vida inteira para construir os nossos impérios? Quantos de nós não passam a vida inteira tentando construir os nossos impérios? Por que, Felipe? Como assim construir um império? Porque no império, irmãos, você só quer ser servido e satisfeito, custe o que custar. No reino, você serve e faz o que for pelo outro, custe o que custar. Então, hoje nós vivemos uma geração onde pessoas estão construindo seus impérios. É o quê? É quando a pessoa ela só pensa nela, ela só pensa naquilo que vai beneficiar ela só pensa naquilo que vai ser bom para ela. O brasileiro é esperto nisso, né? É especialista nisso, né? Hoje a gente está conversando com o Dudu na aula, ele estava falando que lá no banco, o cara fala, não, deixa eu chegar 10 minutos depois. A gente sempre quer arrumar um jeitinho. Por quê? Porque a gente está sempre preocupado com a gente. E nós não estamos preocupados em construir realmente um reino, onde um reino é eu me doando pelas pessoas, é eu servindo as pessoas. Vejo que as pessoas querem tirar vantagem em tudo hoje em dia. E é interessante que eu falo isso, mas eu também estou incluído nisso. Porque quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei que uma vez eu estava viajando com 2 amigos, e eu estava com fome, e a gente não achava lugar para comer. E aí eu parei num posto para colocar gasolina, aí veio, Rodrigo, um cara simplesinho, vendendo aqueles salgadinhos, né, um saquinho de amendoim, e o cara queria me vender 2 amendoim por R$2. E aí eu comecei a negociar com o cara, porque eu queria 3 amendoim por R$2. Aí meu amigo chegou assim, me cutucou e falou assim, cara, não é possível que você está tentando arrancar do cara uma vantagem. Olha o cara humilde aqui, tentando vender um amendoim, e você está tentando se aproveitar dele. Aí quando ele me falou aquilo, cara, aquilo me startou, e aquilo virou a minha cabeça.
Por quê? Porque quando a gente pensa em reino, a gente pensa exatamente no nosso benefício, custe o que custar. Então a gente quer vantagem em tudo, a gente quer tirar vantagem em tudo, a gente quer arrancar dinheiro até de quem está precisando de dinheiro. Por quê? Porque a gente quer para nós, a gente quer tudo para a gente. E a gente só pensa na gente, a gente não pensa no outro. E depois que esse meu amigo me falou isso, virou uma chave na minha cabeça, que hoje eu não consigo dar menos do que o cara está pedindo, porque eu quero abençoar a vida dele, eu quero servir ele. Mas muitas vezes a gente vive um império, ao invés de a gente viver o reino que Deus tem nos chamado. E eu fiquei chocado, como a vontade de ter vantagem em tudo me tornou alguém tão mesquinho e sem amor pelo próximo. Eu queria construir um império em cima do que fosse, e não trazer o reino para servir as pessoas. Então muitas vezes a gente precisa tomar esse choque de realidade, para a gente entender qual o papel de nós aqui nessa terra, o que nós precisamos fazer aqui. Muitas vezes a gente só quer ter vantagem de tudo, a gente só quer conseguir mais um preço melhor, a gente só quer ser melhor nisso, a gente só quer se exaltar, só quer crescer, só quer mostrar que nós somos melhores. Sendo que o tempo todo Jesus está falando assim: ei, cara, vai servir os outros, cara. Vai servir os outros, sabe por quê? Porque quando você se preocupa em servir os outros, eu me preocupo em servir você. Deus está nos chamando essa noite para construir o reino com Ele, para que a gente possa parar de construir os nossos impérios. Quantos de nós não somos assim? Queremos vantagem em tudo, nunca pensamos em abençoar, mas sempre queremos nossos benefícios. Esse dia me ajudou muito a pensar sobre isso, e hoje eu penso e ajo totalmente diferente. Dinheiro, poder, fama, influência, tantas coisas que hoje nos faz querer construir algo que nos exalte, que nos coloque numa posição de destaque. O império, ele está diretamente ligado à nossa reputação. Já viu pessoas que se preocupam o tempo todo com a sua reputação? Pessoas que se preocupam o tempo todo com a sua reputação, é aquelas pessoas que falam assim: ai, o que vão pensar de mim? Ai, fulano ganha mais do que eu preciso ganhar mais do que ele. Ah, vai deixar fulano falar isso com você? Pessoas que estão o tempo todo preocupadas com a sua reputação, porque isso está linkado a grandes bloqueios emocionais, como a necessidade de ser aprovado o tempo todo, a preservação da sua autoimagem. Alguém que vive para si, pior, ele vive tanto para si que ele não tem tempo de viver os propósitos de Deus para ele. E como que eu vivo os propósitos de Deus para mim? Quando eu vivo para servir as outras pessoas. Jesus arranca de nós as trevas de querer viver para nós mesmos, e nos dá a verdadeira perspectiva do céu, servir os outros através do seu reino. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. E aí ele continua no versículo 14, ele diz o seguinte: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, prestem atenção nisso, somente em Jesus nós temos a redenção completa dos nossos pecados, somente em Jesus. Redenção, sabe o que significa a palavra redenção? Redenção é reparo, é quando você repara algo, é uma libertação. A palavra no grego diz algo como tirar do poder de um inimigo, tirar do cativeiro. É isso que Jesus faz. A redenção de Jesus dos nossos pecados é isso. Ele tira a gente de um cativeiro de pecado, ele nos retira do inimigo e nos leva e paga esse preço por nós. Somente a cruz, somente Jesus, o sacrifício de Jesus pode fazer isso, irmãos. Não há nada, não tem lugar nenhum que a gente possa fazer, não há nada que eu e você possa fazer que pague isso. Não tem nada nessa vida que a gente possa fazer que pague isso. Só o sangue de Jesus tem poder para nos redimir, para nos libertar. A cruz nos libertou. Só o sangue de Jesus. Eu já contei essa história aqui, mas essa história me chama muita atenção quando eu estou falando sobre isso, que é uma vez que eu estava numa conferência, e aí o pregador lá, ele era americano, e ele falou lá de um site chamado Carfax nos Estados Unidos. Alguém lembra dessa história? O Carfax lá é o quê? Você entra nesse site, se você está querendo comprar um carro, você coloca a placa do carro lá, e esse site ele te traz a vida do carro, tudo que aconteceu no carro. Se o carro já bateu, se o carro já trocou a porta, se o carro já pintou, se o carro já teve alguma manutenção, porque lá nos Estados Unidos tudo é registrado por nota, né? Então qualquer coisa que você faça foi registrado no seu carro. Então nesse site você consegue ver a vida completa de um carro. Eu até brinquei no dia, imagina se tivesse isso no Brasil, né? Se a gente soubesse da vida de um carro, né? Como que seria? Mas lá tem isso.
E aí ele fala que é interessante, que é como se Deus, ele também passasse um Carfax na gente, né? Ele passasse esse site assim na gente e olhasse a nossa vida toda. E ali ele vai ver assim, ó, é pecador, não merece, está quebrado, está batido, deu PT, tá vazando, tá ruim. E aí no final Deus olha aquilo tudo e vê o preço e Deus fala assim, eu pago. Sabe por quê, irmãos? Não tem nada que eu ou você possa fazer para conquistar isso. Foi Jesus que fez na cruz. Ele que conquistou isso por nós. Por isso, Ele tem o poder de redimir os nossos pecados. Nós não temos nada de bom para oferecer, mas Deus nos ama tanto que nos envia seu Filho, e somente através de Cristo nós temos acesso a essa redenção dos nossos pecados, porque Ele pagou na cruz o preço pela nossa liberdade. Amém, irmãos? Amém. Aí Paulo ele vai continuar. Paulo ele está explicando isso para a igreja de Colossos, para poder mostrar o quanto que é importante a cruz, a obra sacrificial de Cristo na cruz. E lá no versículo 15 ele disse, versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção, porque essa frase pode te chocar, mas é a pura realidade. Você não é o centro de Deus. Você não é o centro de Deus. A gente já ouviu isso, mas isso está errado. Cristo é o centro de tudo. Cristo, tudo converge para Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Somente nosso Senhor Jesus. Tem até uma frase que fala, né, que todos os caminhos levam a Deus. E aí por muito tempo eu brigava com essa frase, falando, não, essa frase está errada. Claro que não, só Jesus. E aí uma vez eu vi também um teólogo falando, eu achei muito interessante. Ele falou assim, não, todos os caminhos levam a Deus mesmo. Se você ler lá em Apocalipse, vai dizer que um dia todos os joelhos se dobrarão diante de Deus e vão confessar que o Senhor, que Jesus é o Senhor. Todos os joelhos. Porém, aqueles que têm a marca do sangue de Jesus, eles passam redimidos. E aqueles que não têm a marca sofrerão todo o preço da condenação. O que diferencia ou como que será o nosso fim é se nós temos a marca ou não de Cristo. Somente aqueles que aceitaram Jesus no seu coração vão ser recebidos por Deus, vão falar, entra filho, vem aproveitar tudo aquilo que eu preparei para você. O texto diz também que nós fomos criados para Ele. E a expressão aqui para tem a tradução no sentido de direção. Olha que interessante, nós fomos então direcionados para Cristo, nós fomos criados para Ele, nós fomos direcionados para Ele. Você pode perceber, você pode conversar com alguém que não é crente, que de alguma forma a pessoa, em algum momento ela aponta uma direção, e essa direção você sabe que a direção é Cristo, mas ela por não conhecer, ela entende que é várias outras coisas, mas todos nós fomos criados, fomos direcionados para Cristo, fomos apontados para Cristo. Olha só que interessante, irmão, vocês sabiam disso? O Sol, não tem? O Sol, ele é 1,3 milhões de vezes maior do que a Terra. Então pensa aí, 1,3 milhões de vezes maior do que a Terra. A Terra é isso daqui, ó, o Sol. Gigantesco, né? A distância da Terra para o Sol, é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. É muito longe, irmãos. Daqui no Rio é 130 quilômetros, então imagina, né? Daqui em São Paulo, 300, então imagina a distância. 149 milhões e 600 mil quilômetros, a distância da Terra para o Sol. Show? Estamos na Terra agora, né? A gente está aqui na Terra, lógico. Estamos aqui na Terra agora, e a Terra ela está girando numa velocidade de 1.666 km por hora. A gente está aqui parado, Rodrigo. Eu pus 120 no carro e minha esposa começa a brigar comigo, gente. O dia que você brigar comigo, amor, eu falo assim, e a Terra? Briga com a Terra. A Terra está girando agora a 1.666 km por hora. E a gente está aqui, ó, de boa, né?
E nós, presta atenção, nós aqui na Terra, tá? Estamos girando ao redor do Sol a 67 mil quilômetros por hora. Imagina a velocidade da Terra nesse exato momento, a 67 mil quilômetros por hora, girando em torno do Sol. Show? Essa pergunta aqui, vou fazer para vocês, eu quero ver quem vai responder. Para a Terra dar a volta completa no Sol e chegar aqui nesse ponto aqui, precisa de quantos dias? Essa galera manja, hein? Muito bom, 365 dias. Não é espantoso tudo isso? Cara, eu vejo isso, eu começo a estudar isso, eu fico, cara, muito espantado, isso é lindo demais. E ainda tem gente que chega e fala assim, ai, Felipe, que dia parado que eu estou vivendo. Ai, nossa, que dia parado essa minha vida, que vida parada essa minha. Meu filho, tu tá girando igual um... Sabe tudo isso? Sabe tudo isso? Todo esse processo, essa velocidade toda, sabe tudo isso? Isso tudo é para a glória dele, é para o nome dele, é para o centro. Jesus é o centro de toda a criação, Jesus é o centro de tudo, isso tudo é para ele, irmãos. Tudo foi criado, direcionado para Cristo, foi criado por ele e para ele. Tudo. A gente olha para o universo, a gente fica espantado, mas se a gente olhar um átomo, uma coisa minúscula que ninguém consegue ver, tantas aberturas que ele tem, tantos ensinamentos que ele nos dá, tudo foi criado por ele, para ele. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, Jesus é o centro, nós fomos direcionados para ele. E aí Paulo ele continua, porque Paulo ele quer mostrar para a igreja de Colosso o verdadeiro, a importância do sacrifício de Jesus, como que aquilo foi suficiente para nós. E aí lá no versículo 18 ele fala, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Presta atenção, irmãos. Jesus Cristo é o único detentor da verdadeira paz. Somente em Jesus nós vamos encontrar a paz verdadeira. A falsa paz que o mundo nos oferece é aquela paz que oferece um alívio diante de uma tensão, mas que é tão viciante quanto droga. Por isso você vê as pessoas o tempo todo procurando paz. Porque as pessoas, na verdade, a paz que elas querem é um alívio para a tensão que elas estão vivendo. Então elas estão o tempo todo procurando paz. O tempo todo procurando paz, como se fosse uma droga, algo que eu uso, aquilo me faz bem, eu quero de novo. Porque a gente vive em busca de paz não para descansar, mas para aliviar o tempo todo as tensões que nós vivemos. Presta atenção nisso. A paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. Não é um remédio para acalmar uma dor, mas é um estado permanente de segurança que a gente pode se apoiar. A paz de Cristo é um estado permanente de segurança. Com a paz de Cristo você pode estar num furacão na sua vida, aí você está seguro. Com a paz de Cristo você pode estar vivendo a pior fase da sua vida e você pode estar passando tudo isso em paz. Porque a paz de Cristo não é para aliviar um momento que você está vivendo, a paz de Cristo não é para aliviar uma dor que você está passando, mas a paz de Cristo é para te dar segurança que você pode passar por tudo isso, que ainda assim você pode continuar confiando, que você pode continuar adorando, porque Ele vai estar contigo. Se você não está em paz hoje, o sangue de Jesus tem poder para mudar completamente essa dor que você está vivendo, esse desespero que você está passando, essas incertezas que você pode estar vivendo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus tem poder para te dar essa paz verdadeira, de nos dar um novo recomeço, de dar uma nova chance e esperança para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Somente o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Eu não consigo pregar sobre Jesus e não vibrar, porque é lindo. Aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Ele nos apresenta, aquilo que Paulo está mostrando aqui sobre Jesus, faz eu vibrar, porque cada vez que eu leio isso, eu tenho mais certeza e tenho mais convicção de quanto devo amar o meu Senhor por aquilo que Ele fez por mim na cruz.
Só que Paulo, ele continua, e lá no versículo 21, olha só o que ele fala: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Sabe por que a cruz é o maior mistério que já existiu e que ninguém que tenha fé consegue acreditar na cruz? Sabe por quê? Porque Jesus, ele se coloca no nosso lugar, ele assume todos os nossos problemas, todas as nossas tretas, e ele paga essa dívida, e ele nos dá uma nova chance de vida e de recomeçar. Por isso que ninguém entende o poder da cruz, porque somente pela fé nós podemos crer nesse sacrifício tão forte que Jesus fez por nós. Somente assim, sabe por quê? Essa é a diferença do Evangelho para qualquer outra religião. Sabia disso? Porque todas as outras religiões diz respeito de alguém trazendo uma oferta para um Deus em troca de algum benefício. Então eu trago uma oferta para um Deus em troca de algum benefício, mas o Evangelho é o único que trata-se de um Deus levando o seu Filho como sacrifício em benefício da nossa salvação. Irmãos, o Evangelho é o maior mistério que pode acontecer nessa terra, mas é a maior força de fé que a gente pode viver. Quem acredita e quem sabe e quem tem fé em tudo aquilo que Jesus fez, você está completamente beneficiado de todos esses benefícios que aqui Paulo nos ensina. Você pode não entender esse mistério, mas você pode usufruir dos benefícios que esse sacrifício trouxe para a sua vida. Mas para isso, irmãos, será necessário abrir mão desse império que você construiu sua vida inteira, construindo somente coisas para te satisfazer, para o seu próprio prazer. Talvez você veja nessa noite aqui completamente dilacerado, completamente cheio de problemas familiares, cheio de problemas financeiros, crise nos seus relacionamentos, achando que não há solução para aquilo que você está vivendo nessa noite. E hoje a palavra de Deus, através desses versículos, está te dizendo que a verdadeira paz você só vai encontrar em Cristo. Não são migalhas que o mundo te apresentam, mas uma paz que ela é permanente, que te dá segurança. Não é sobre nós, irmãos, é sobre Cristo. Não é sobre impérios que se levantam e se desfazem, mas sobre um reino que é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Não é isso? É isso, nós vivemos isso. Cristo é a única esperança. Não sai daqui hoje sem se esvaziar completamente das suas dores, das suas frustrações, entregando completamente sua vida para o único que é o caminho, a única esperança que nós podemos ter, Jesus. Nós temos acesso à mesa do Rei, nós temos acesso à remissão completa dos nossos pecados, nós temos acesso à verdadeira paz. Que a nossa vida, os nossos sonhos, seja viver com Cristo e viver para Cristo todos os dias da nossa vida. E por falar em sonhos, quem lembra das 3 árvores? Todo mundo? Pois bem, eu disse que a primeira árvore, ela tinha um sonho de se tornar uma grande caixa, carregar um grande tesouro, e no final das contas ela virou uma caixa onde os animais se alimentavam, não é? Houve um dia que essa caixa estava lá alimentando uns animais, e essa caixa, essa árvore, ela ficou surpresa porque ela começou a ver um movimento meio estranho, porque não tinha mais animais ali, tinha alguns humanos, e ela está vendo uma movimentação forte de humanos ali, algumas pessoas se mexendo para lá e para cá, alguns choros, algumas forças acontecendo ali, e daí a pouco é depositado nessa caixa o maior tesouro que esse mundo já recebeu. Jesus é colocado nessa caixa.
e essa árvore carrega o maior tesouro que ela já recebeu. A outra caixa, ela queria ser um navio muito grande que carregasse um grande rei, mas ela virou um barco. E aí ela estava lá como um barco e um dia entra 13 homens nesse barco. E aí ela está andando ali no mar, eles estão navegando ali com aquele barquinho, e aí uma grande tempestade acontece. E aí aquela tempestade está muito forte, aquela árvore que agora é um barco, ela fala assim, vai quebrar tudo, vou destruir, vou ser destruída. E aí ela vê que não vai ter jeito, e aqueles homens estão desesperados ali, menos um. E aí ela vê que aquele homem se levanta, e aquele homem dá um comando para a natureza. E naquela mesma hora a tempestade acaba, e tudo volta ao normal. E ela percebe que ela não estava carregando aquilo que ela sonhava que era carregar um rei, mas que ela está carregando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a última árvore, o sonho dela é que ela permanecesse num lugar alto, a ponto de todas as pessoas que passassem conseguissem ver ela, e que olhando para ela pudesse representar a glória de Deus. Mas ela foi para um depósito, ela foi separada em algumas partes. Só que um dia ela também ouve muita gritaria, muita gritaria, muita gritaria, e ela não entende aquela gritaria, e então vem alguns homens e pega ela ali, e aí quando pegam ela, montam ela, e aí dão um outro homem para carregar ela, e aí ela começa a ser carregada por um homem, ela não entende nada, e aí no final do caminho, aquele homem é vinculado completamente a ela, e ela é levantada com aquele homem, e ela se torna a maior marca de expressão daquilo que nós hoje chamamos do Evangelho, a cruz. Ela se tornou a cruz. Muitas vezes, o que nós sonhamos não sai da forma como nós queremos, mas aquilo que Deus tem sonhado para nós tem se realizado mesmo quando nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Não saia daqui sem sonhar, sem viver e dedicar a sua vida para viver por Cristo, pois Ele abriu mão da sua glória, Ele se esvaziou, se tornou humano para morrer por mim e por você, e muito além disso, para te transportar para o seu reino de luz, e te dar uma paz que você nunca vai encontrar em outro lugar. Eu quero orar por você nessa noite, quero que você baixe suas cabeças, vamos baixar nossas cabeças. Quem é esse? Quem é esse? Esse é Jesus, aquele que foi levantado no madeiro e morreu por nós. Quem é esse? Esse é aquele que deu sua vida para morrer pelos seus pecados. Ele pagou a dívida que era contra você, Ele pagou o preço que era contra você. Quem é esse? Esse é aquele que sofreu no jardim por amor a você, não quase aguentando sua expressão física, achando que seu corpo físico não iria aguentar a tamanha dor que ele estava por passar, e ele aguentou tudo isso por você. Quem é esse? Esse é Jesus Cristo, aquele que esvaziou da sua glória e desceu, abriu mão de ser Deus para se tornar humano e estar aqui com cada um de nós. Quem é esse? Esse é aquele que salvou cada um de nós aqui. Esse é aquele que quer salvar você que não conhece, que ainda não entregou sua vida a Ele. Esse é aquele que quer te dar a paz que você procura há tanto tempo, a paz que o tempo todo você tem procurado e não tem achado, porque você tem procurado uma paz para aliviar a sua dor, mas essa paz que Deus quer te dar, ela excede todo conhecimento, porque é uma paz que quer te dar uma segurança, que por mais que você esteja passando uma dificuldade, você pode confiar que é Ele que está lutando contigo, Ele está do seu lado. Quem é esse? Esse é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por cada um de nós. A cruz nos libertou, irmão, a cruz nos libertou, e nós queremos adorar o nome de nosso Deus, nós queremos adorar o Teu nome, Deus. Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, completamente chocados com a mensagem da cruz. Ô Pai, não tem como a gente imaginar o que Jesus passou por amor a nós. Não tem como a gente imaginar o que Jesus passou nessa terra para cumprir a sua missão, Pai. Mas o que nós conseguimos perceber são todos os benefícios que esse sacrifício nos trouxe.
porque hoje nós temos a vida eterna, hoje nós fomos libertos, hoje o Senhor tem cuidado de cada um de nós, hoje o Senhor tem dado essa verdadeira paz que nós tanto precisamos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse sacrifício, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou, Pai. Muito obrigado, Pai, porque se estamos aqui hoje, é graças ao seu amor, é graças a esse sacrifício que Jesus fez na cruz, Pai. A mensagem da cruz deve ser pregada, Senhor Deus. A mensagem da cruz deve ser anunciada, Pai. Aonde quer que a gente esteja, seja o que nós estivermos fazendo, Pai. Porque a cruz me libertou e a cruz pode libertar outros, Senhor Deus. Para isso, Pai, nós precisamos pregar a mensagem da cruz através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, Pai. Para que a gente mostre para as pessoas que nós não estamos aqui construindo um império, Pai, mas que nós estamos aqui para estabelecer o seu reino, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós nunca vamos imaginar, não temos como imaginar o que o Senhor passou naquela cruz. Eu nunca saberei, Senhor, quanto custou ver os meus pecados ali naquela cruz. Eu nunca saberei, Pai. Mas eu sei que a cruz me libertou. Eu sei que o seu amor me alcançou, Pai. E eu sei que por isso, Senhor Deus, o Senhor pagou a dívida que era contra mim, Pai. E hoje eu posso dizer que eu sou livre. Eu sou livre porque eu tenho sua marca, Pai. Eu tenho a marca do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado, Senhor Deus, por a sua palavra que foi dita aqui nessa noite, Senhor Deus, que foi exposta a nós nessa noite, a partir daquilo que Paulo fala e leva à igreja de Colossos. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, confiantes, Senhor Deus, e com a convicção da mensagem da cruz em nossos corações. Que a gente nunca possa se esquecer, Senhor Deus, da mensagem da cruz, Pai. Daqui uma semana a gente comemora e a gente se lembra, Senhor Deus, da data do nascimento de Cristo, do seu nascimento, Pai. Sabemos que não é a data específica mesmo, mas é uma data que nós escolhemos, Senhor Deus, para poder comemorar. Mas o seu nascimento, Senhor Deus, tinha um único propósito, Pai: viver aqui nessa terra e nos abençoar, mas também no final da sua vida, morrer por nós na cruz e ressuscitar ao terceiro dia e vencer a morte e dizer assim: pode vir, pode pegar a sua cruz e me seguir, porque se eu venci a morte, vocês também vão vencer, porque eu estou com cada um de vocês. Então pode pegar a sua cruz e me seguir, porque eu venci a morte e cada um de vocês também vão vencer. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua mensagem da cruz. Muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz, Pai. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tanto amor, Pai. Muito obrigado. Só queremos Te agradecer nessa noite. E é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, amém e amém, meu Deus.